E olha só, sem aprovação da mini-reforma, processo eleitoral segue as mesmas regras das eleições anteriores. Segundo o advogado especialista Joaci Loura Júnior, não é a primeira vez que o projeto vai ao Senado e que os legisladores não votam. Sem dúvida alguma, tem muita coisa repetida, tem alguma coisa nova, mas a verdade é que não teve, vamos dizer assim, uma vontade política, principalmente uma vontade dos partidos políticos no Senado Federal de dar continuidade àquilo que a Câmara fez em tempo recorde. O novo cálculo para cotas de mulheres e negros nas eleições, além da obrigatoriedade do transporte público coletivo nas eleições do primeiro e no segundo turno, eram algumas das medidas que estavam no texto da mini-reforma. Outro ponto do texto fala sobre a prestação de contas dos candidatos. Muita gente que faz uma prestação de contas com menos valores, ele acaba tendo que ter uma burocracia na hora de entregar. Essa questão dos valores simplificados é uma realidade que deve existir. Todavia, o que estavam batendo é a questão da anistia dos valores das mulheres, do pessoal dos partidos políticos que não aplicaram dinheiro para fazer estudos, pesquisas, congressos em relação à questão das mulheres. E essa PEC da anistia, ela não passou, não estava na mini-reforma, era uma outra situação, mas poderia impactar sim com a questão do dinheiro já gasto em relação aos partidos políticos e o dinheiro que iria ser gasto para as próximas eleições. A mini-reforma também fala sobre o tempo de inelegibilidade de políticos. A pessoa que cometeu algo irregular, ela iria ficar 8 anos inelegível. E hoje a gente está vendo na realidade que tem gente que está 14, 16, 20 anos de inelegibilidade. Um avanço que eu vejo na lei é que vai se contar o tempo efetivo de inelegibilidade, a partir da cassação, a partir daquele fato que deu origem à sanção. Aí sim, a pessoa vai contar 8 anos para frente e aí ele passa novamente, se não tiver outro problema, a poder disputar. Até porque a lei fala em 8 anos, não fala em 10, não fala em 12, não fala em 14 ou 20, como na prática está acontecendo. Para o advogado, o Código Eleitoral é a forma mais segura de se aplicar as normas em eleições. Deve sim, ao invés dessas mini-reformas, o Código Eleitoral entrar em vigor, porque é muito mais abrangente, é muito mais completo e dá muito mais segurança jurídica para que não fique a cada 2 anos mudando a legislação eleitoral. Cada eleição se muda a legislação, uma outra se muda de novo. Então, e principalmente, as eleições municipais, elas servem sempre de laboratório para eleições gerais. O que não deu certo na eleição municipal, peraí, vamos tirar aqui e vamos colocar para a eleição geral já de uma forma correta. Como a mini-reforma não foi votada pelo Senado, as próximas eleições seguirão com as mesmas normas. Olha só, essa coisa das reformas, independente delas serem importantes, delas serem fundamentais, delas serem urgentes, isso tudo tem sido relativizado sempre, porque o político não olha mudanças no processo eleitoral em cima do que pode efetivamente interessar ao eleitor, por exemplo, que tem que ser o maior beneficiado. O processo eleitoral, na verdade, ele é para o eleitor, não é para o político. O político vai ser votado, vai ser escolhido, mas pelo eleitor. E as regras que tem que vigir, elas têm que ser feitas no sentido de fazer com que o processo eleitoral seja justo, principalmente para o eleitor, para que aquele candidato que ele votou, ele efetivamente receba o seu voto de uma forma pura, sem outras interferências quaisquer que podem fazer com que se mascare o resultado da eleição, que pode fazer com que a vontade soberana do povo não seja válida. É isso que tem que acontecer. Só que, lamentavelmente, na prática não é assim. Quando vai se votar uma mudança na lei eleitoral, o que se vê primeiro, nesse caso lá no Congresso Nacional,
O interesse dos partidos, o interesse dos caciques dos partidos. É isso que é observado. E isso é profundamente lamentável. Porque nessa hora não está se olhando, como eu disse, o resultado da eleição que a partir de mudanças que podem acontecer, podem cada vez mais fidelizar a vontade do eleitor. Tudo é, lamentavelmente, sempre feito de uma forma de se favorecer, facilitar aqueles que mandam na política brasileira. Se ela foi aprovada na Câmara e travou no Senado, deve haver razões políticas para isso. Lamentavelmente, os partidos fazem a coisa de acordo com o seu interesse e não com o interesse da população, do eleitor. Que, aliás, o eleitor, nesse processo todo, é um mero detalhe, lamentavelmente.